Bom dia. Bom dia. Para todos que estão aqui e também para os nossos companheiros que se encontram online. Roguemos nesse momento ao doce Mestre Jesus que nos abrace em sua misericórdia e que nos ajude a assimilar as lições do dia. Esta casa espírita celebra, nesse mês de fevereiro, 19 anos voltados para a implantação da luz do Consolador em solo americano. Estamos felizes e agradecidos a Deus por poder celebrar a materialização de um sonho, de um grupo de trabalhadores espíritas, ampliado depois com a cooperação, esforço e dedicação de muitos outros. O Centro Espírita é uma escola de almas. No Livro dos Espíritos, nós encontramos a definição de alma como o espírito encarnado. O Espiritismo é doutrina da educação e o Centro Espírita deve estar preparado para cumprir a sua finalidade como escola de almas, atendendo o ser humano desde a infância até a madureza. As atividades do Centro Espírita devem se caracterizar pelo dinamismo, facultando aos frequentadores todas as possibilidades de conhecer o Espiritismo. E nos seus estudos, a Casa Espírita não pode dispensar a discussão dos temas cotidianos à luz dos princípios da doutrina. Como escola de almas, nós temos a oportunidade de aprender aqui a melhorar o mundo a partir de nós mesmos. A melhora do mundo começa em nós. O ambiente dessa casa deve ser sempre de paz, fraternidade, concórdia e amor. E isso exige de nós uma postura de comportamento compatível com esses requisitos. É no Centro Espírita onde começa e termina as ações que levam o Espiritismo para a sociedade. E as reuniões públicas, como esta, constituem o meio mais claro e direto para levar ao público a mensagem do Consolador prometido por Jesus. A tarefa maior do Espiritismo é levar a mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. Através desses ensinamentos, o homem se instrui, se reeduca, reformando hábitos e conceitos que o ajudam a melhorar a sua qualidade de vida. A seara espírita nos convoca a colaborar de forma eficiente na construção do reino de Deus aqui na Terra. É cumprindo o nosso dever, desenvolvendo as nossas tarefas, que galgaremos as escadarias do progresso. O espírito Albino Teixeira, no livro Caminho Espírita, descreve o grupo espírita
como uma equipe de corações aos quais nos agregamos para servir. Estamos todos aqui para servir, ou melhor, aprendendo a servir. Afirma ele que comumente é o grupo de nossas afinidades, afetos e desafetos que trazemos de existências passadas e que nem sempre estão ligados a nós por laços sanguíneos, mas por vínculos magnéticos. Nesse grupo, encontraremos grandes alegrias e grandes dores, consolações e desafios, facilidades e empeços, tesouros de amor e testes de burilamento moral. E tudo isso nos ajuda nos faculta a oportunidade de se ressarcir nossos erros e aprimorar qualidades que nos levem à luz. No centro espírita, nós temos que trabalhar e nos esforçar para evitar as questões pessoais, que muitas vezes são motivadas pelo orgulho, pela vaidade. Isso para não comprometer os bons serviços realizados pela casa aos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Sabemos que cada um de nós traz consigo suas realidades e experiências individuais. E isto, por muitas vezes, constitui motivo de discordância no grupo de trabalho. Aliás, em todos os outros grupos de trabalho, não só no grupo de trabalho espírita. Como espírita, devemos reconhecer que nos encontramos em faixas evolutivas diferentes e que essas diferenças são situações naturais e que não devem servir de pretexto para nos separar, e sim para nos unir em torno dos nossos propósitos de crescimento individual e coletivo. Devemos nos auxiliar uns aos outros, exercitando a paciência, a humildade, a disciplina, o controle emocional, o respeito aos sentimentos alheios e a tantos e tantos outros valores humanos. É natural que haja discordância no grupo de trabalho. Mas essas discordâncias devem contribuir para o crescimento do grupo e não para o seu esfacelamento. Evitemos as figuras dos vencidos, dos vencedores, dos melindres, pois assim prevalecerá sempre o bom senso, a unidade da casa e a coerência doutrinária. Quando os conflitos surgirem, mantenhamos a serenidade, a ética, o respeito humano, buscando sempre o diálogo, o entendimento, a concórdia, nos mantendo sempre fiéis à causa espírita e à casa, a esta casa que nos acolhe. Lembremos o que Jesus nos ensinou. Onde estiverem 2 mais reunidos em meu nome, aí estarei. Nós encontramos isso no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 22. Ao escolhermos uma casa espírita, lembremos que mais do que um lugar físico, essa deve ser uma oportunidade
de conexão interior com Cristo e sua mensagem esclarecedora e consoladora. Orienta-nos o Espiritismo. Espírita, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Esse é o segundo. Em busca de meios para alcançar isso, o centro espírita pode ser a porta de entrada, ou ainda o lugar que pode nos levar ao progresso. No livro Contos e Apólogos, o espírito Irmão X nos traz a história do conferencista atribulado. Gustavo Torres, certa manhã, estava em seu gabinete de estudos, se preparando para dar uma palestra, logo mais. E, nesse momento, ele alinhavava algumas frases, conceitos sobre a arte de ajudar. Espírito consciencioso, acreditava ele que a luta na Terra era abençoada escola de formação de caráter. Escrevia ele frases primorosas como: o próximo, de qualquer procedência, é nosso irmão e merece todo o nosso carinho. O caluniador é teste para nossa paciência. Quando somos vitimados pela ofensa, estamos recebendo de Jesus abundante ensejo de auxílio. Desesperação é chuva de veneno invisível. Não ouvides que a irritação em qualquer parte é fermento de discórdia. A calma tonifica o espírito. E nesse momento, entra a criada com uma xícara de chocolate quente para ele. E sem que ela percebesse, havia ali pousado uma mosca. Torres logo viu e bradou para a velha servidora: como se atreve a tal desconsideração? Pensas por acaso que eu vou engolir isso? E ela implora: me desculpe, eu não vi, os meus olhos estão enfermos. E ele diz: fique sabendo que eu não preciso, não necessito de empregados inúteis. E o incidente ainda não terminara quando o recinto foi invadido por um grande estrondo de desmoronamento. O condutor de um caminhão arrojara o veículo em um dos muros da residência de Gustavo Torres. E ele, em seguida, sai para a via pública como se tivesse sido atingido por um raio e grita: criminoso! Que fizeste? Sinto, disse o homem, perdoe-me. Eu pagarei todas as despesas de reconstrução do muro. É que tenho um filho muito doente e ando com a cabeça tonta. E, Gustavo, desgraçado, isso é problema seu, eu não tenho nada a ver com isso. E logo chamou a polícia por telefone. Meninos então se aproximam para ver o acontecido e ele grita para as crianças: fora, fora daqui. Os policiais chegam, cercam a casa de Gustavo Torres e ele então volta para o gabinete. E na mesma hora, mesmo antes de sentar, ele lê a frase: quando Jesus domina o coração, a vida está em paz. Atribulado, sentou-se e logo reconheceu como é fácil ensinar com as palavras. Difícil mesmo
é instruir com o exemplo. E refletir muito sobre isso. Allan Kardec foi claro no seu esclarecimento ao afirmar que se reconhece o espírita pelo esforço que faz para sua transformação moral e não pelas suas virtudes ou pretensas qualidades, raras ainda nos habitantes desse planeta. A doutrina codificada por Kardec educa, reforma, redime, eleva. Mas tudo isso, meus amigos, depende de nós, do nosso esforço. Jesus nos trouxe os ensinamentos e exemplos, mas temos que buscar a libertação pelo nosso próprio esforço. Através da educação espiritual, as casas espíritas formam o homem espiritual, o homem cívico, o ser que procura obedecer às leis e ser útil à sociedade. É nosso dever dignificar a vida, auxiliar o nosso semelhante e edificar-nos no trabalho do bem. Pode ser que a nossa tarefa não apareça aos olhos dos outros, mas ela é deveras importante para a vida e para nós. São muitos os que procuram o centro espírita em busca de acolhimento. O ser humano tem fome de ser acolhido. Quando chegamos a um lugar desconhecido, desejamos que alguém nos acolha, que nos dê atenção. A criança que vai à escola pela primeira vez deseja também ser bem acolhida, bem recebida. O mesmo se dá com o idoso, que deseja ser acolhido nas suas limitações ou dificuldades. Vemos, assim, a importância de sabermos receber bem aqui no Centro Espírita, seja pela primeira vez, aquele que chega pela primeira vez, ou não. Nós devemos oferecer sempre para aqueles que adentram a nossa casa atenção, cordialidade, alegria, carinho, para que todos possam se sentir à vontade, queridos. Vale a pena pensar na importância das pessoas em nossas vidas, da necessidade que temos de conviver em sociedade, de conviver com o outro. Necessitamos uns dos outros para sermos felizes. Precisamos trocar experiências, discutir ideias, conversar. A própria dinâmica da vida nos estimula a conviver e a crescer. Que adianta termos uma mente brilhante, um coração afetuoso, amoroso, generoso, se não temos ninguém para compartilhar esses tesouros? Isolado, abandonado a si mesmo, o homem ficaria impotente para satisfazer suas necessidades e desenvolver as suas qualidades. Nos contam a história de Alice, que tinha muita dificuldade para dormir. Além disso, ela sofria de depressão, de angústia, irritabilidade. Pesadelos também a atormentavam. E muitas vezes ela acordava banhada de suor.
Os médicos, os muitos médicos que ela já visitara, não encontraram causas físicas para os seus problemas. Certo dia, Alice passou em frente a uma casa espírita e resolveu entrar. E fez isso. Uma moça recebeu com muita alegria e a encaminhou a um pequeno auditório, falando para ela que logo, logo começaria a palestra. Suave música se espalhava no ambiente. Como aqui, sempre que chegamos, estamos ouvindo aquela música suave, gostosa, que nos acalma, que nos mantém em contato com o mundo maior. E à medida, ela foi, assim, muito bem acolhida. Logo em seguida, começou a palestra. À medida que o palestrante ia falando, ela ia sentindo, assim, aquele bem-estar, aquele grande bem-estar. O tema da palestra: causa das aflições. Em dado momento, ouvindo problemas decorrentes de abortamento, ela se sentiu angustiada. E começou a chorar convulsivamente. Tremendo e chorando, foi ela conduzida a uma outra sala. Recebeu um copo com água e também a imposição das mãos em sua cabeça. Os passes. Diante dela, um senhor de olhar amoroso, de sorriso doce, e ela percebeu que vinha dele uma energia assim que a acalmava. E ela então balbuciou para ele: eu sou uma criminosa. O homem não se alterou e deixou que ela falasse. Durante a palestra, ela compreendera que o ato que ela havia cometido há anos atrás era a causa dos seus problemas atuais. Ela fizera um aborto e a culpa, desde então, a acompanhava. Disse ela: quando ouvi o palestrante, entrei em desespero. O que vai ser de mim agora? Deus vai me castigar? O homem, então, diz a ela: Deus não castiga ninguém. Quem transgride suas leis acarreta consequências educativas. E por essa razão sofremos as reações de nossas ações. Por isso, devemos aceitar sem revolta os reveses que nos atingem. São eles que nos ajudam a resgatar nossos débitos que constituímos ante as leis divinas. A luz da esperança, então, brilhou nos olhos de Alice. E ele continuou: você é jovem e pode ainda constituir uma família. Acolha os filhos que vierem. Eduque-os dentro dos princípios do amor, da bondade, da caridade, da justiça. Dedique parte do seu tempo a ajudar crianças e mães necessitadas. Ame o próximo. Faça, acima de tudo, a caridade. E nunca mais, minha filha, nunca mais cometa um erro como esse. Alice, então, sentiu uma força tremenda dentro de si e começou uma transformação gradual e efetiva. Buscou minimizar o sofrimento alheio, principalmente das crianças. Passou a orar e a vigiar os seus pensamentos e atos. Com o tempo, os pesadelos acabaram.
A tristeza desapareceu, o sono se normalizou. Dedicou-se, então, à ajuda de jovens grávidas e sem recursos, aconselhando a elas a não cometer o ato que ela cometera anos atrás. Depois de Deus, é o convívio com o próximo, a quem devemos todos os benefícios de nossa existência. Sem o contato com outras pessoas, o homem embrutece e estiola. Por essa razão, Deus nos criou para conviver com o outro. E nessa convivência, é nessa convivência que nós vamos exercer a caridade, a fraternidade, a solidariedade. E necessitamos do nosso próximo para isso. É no contato com o nosso semelhante que vamos aprender a ser indulgentes, tolerantes, pacientes. Temos aprendido que não basta só não fazer o mal. É preciso fazer o bem. E necessitamos do nosso próximo para praticar o bem. Jesus nos ensinou a verdade em todas as situações. A todos concedeu o Mestre amor puro, bênçãos de luz e bens para a eternidade. Provou pelos seus testemunhos a excelência dos seus ensinos. Ministrou a caridade simples e natural, sem melindrar, sem ferir. Perdoou. Perdoou sem apresentar condições. Cedeu em benefício de todos. Serviu sempre. Cabe a nós espíritas, que temos em nossas mãos a claridade evangélica, amar e perdoar, construindo o bem, construindo a paz, vivenciando ostensivamente a vida cristã em nosso dia a dia. Se temos a luz da verdade, por que não seguir essa rota de luz? Daisy estava desesperada. Seu filho Rafael, companheiro, confidente, de 25 anos, foi morto num assalto. O criminoso invadiu a padaria que ele trabalhava e Rafael reagiu e recebeu um tiro. A dor daquela mãe, de Daisy, era imensa. E ela logo recebeu a notícia de que o infeliz homicida tentara o assalto para conseguir dinheiro para pagar o aluguel da casa onde vivia com a esposa e os filhinhos. Mas a dor de Daisy era maior do que qualquer compaixão que ela pudesse sentir, porque ele tirara a vida do seu bem mais precioso, o seu filho. Passado um tempo, a manicure que a atendia comentou que a sua mãe ajudava a família do criminoso, fornecendo alguns alimentos. Ele fora preso e iria ficar muito tempo na prisão. A situação da esposa e dos filhinhos era muito difícil. Desde então se compadece e, em segredo, passou a colaborar com uma cesta básica para a família do homicida. Mais tarde, ela conseguiu trabalho para a esposa e uma creche para os filhinhos. Mas mesmo fazendo tudo isso, ela dizia que estava longe de perdoar aquele homem que lhe tirara
a vida do filho. Certo dia, um desconhecido veio lhe entregar uma carta endereçada a ela. Dizia ele que essa carta fora mandada por um médium. E ela achou muito estranho isso. Primeiro, porque nunca tinha tido contato com nenhum médium. E, além de mais, nunca havia frequentado ou entrado em nenhuma casa espírita. Ela começou a ler a carta. E deu-se conta que era mesmo seu filho que havia lhe endereçado aquela carta. Tudo ali o identificava. Ele afirmava que estava bem no mundo espiritual. Sentia ter tido aquele gesto precipitado que retundara em sua morte. Sabia o quanto ela sofria, mas pedia a ela que perdoasse o assassino, que ele era uma alma necessitada. Se ela assim o fizesse, isso aliviaria o seu sofrimento. Desde então descobriu que a mágoa só atrapalha. Confessa a ela que, ao trabalhar o perdão, começou a retornar para a vida. É como se ela tivesse tirado um grande peso. E a mágoa, meus amigos, é um peso que nos detém. Relevar ofensas não é fácil. Muitas vezes necessitamos anos e anos de dedicação a isso. Mas vale a pena insistir, pois o caminho do perdão limpa o coração. Perdoar beneficia a quem doa. Vejam bem, em primeiro lugar. Estudos revelam benefícios sociais, espirituais, psicológicos e até fisiológicos a quem perdoa. Compete a nós, adeptos do espiritismo, transformar nossos lares em escolas de ensinamentos e vivências dos postulados espíritas. Assim evitaremos desastres emocionais, sociais, preparando a infância e a juventude para a construção do futuro. Não basta só saber. É necessário pôr em prática o que se sabe. Isso em relação ao bem. Não é suficiente conhecer. É preciso vivenciar o conhecimento, ensinando com o exemplo do bem proceder. Nesse momento, é imperioso estabelecermos o pensamento cristão em sua pureza primitiva, como primeiro passo para unir os homens sob a esperança de paz. Ao mesmo tempo, é preciso vigiar para que a vaidade, o egoísmo, o espírito de seita, de partidarismo, que ainda remanesce em nós, não introduza ideias absurdas, personalistas e divisórias, com o pretexto de ampliação ou atualização da doutrina. O espiritismo, em todas as suas características, conforme se encontra na codificação kardeciana, deve permanecer integral. Só assim construiremos um novo tempo em favor de uma sociedade mais equilibrada, mais justa, onde possamos ser felizes, mesmo estando aqui na Terra. Os centros espíritas de hoje, quando conservam a sua simplicidade, lembram as igrejas fundadas pelos discípulos da Boa Nova.
como na antiga casa de Simão Pedro, que abrigava sob seu teto os doentes e as viúvas, os órfãos e os marginalizados. Os passes, a magnetização das águas, as reuniões mediúnicas reproduzem os célebres encontros dos cristãos realizados nas catacumbas. Ali, os cristãos primitivos oravam em conjunto e ouviam as palavras dos mensageiros de Jesus, através daqueles que possuíam o dom de profetizar. O hábito dos espíritas se cumprimentarem fraternalmente, de hospedarem em suas casas os companheiros de ideal e compartilharem com eles o pão, era costume também cultivado pelos amigos sinceros do Mestre Nazareno. Nos ensinam os benfeitores de luz que Jesus é sol da vida, é fundamento da verdade. O Espiritismo sem Jesus se assemelha a uma flor de rara beleza, mas desprovida de perfume. Nos chama a atenção também os bons espíritos que, sem o Evangelho, o Espiritismo se descaracteriza. E ainda que o espírita sem o Evangelho no coração é companheiro de difícil trato. O Centro Espírita é, de fato, uma escola de almas. Essa deve ser a missão de um templo que se edifica em nome da doutrina espírita. Além do trabalho espiritual, socorrista e as obras de benemerência, o Centro Espírita deve priorizar o estudo do Espiritismo para todos os seus frequentadores, oferecendo reuniões sistemáticas em torno dos livros da codificação e de outras obras que desenvolvem com fidelidade o pensamento contido nos livros da codificação. Essas reuniões devem ser acessíveis a todos, inclusive aos médiuns, para facilitar seu trabalho com a espiritualidade. Alguém já disse que o Espiritismo permanece sendo um grande desconhecido para muitos espíritas, já que as obras básicas continuam não lidas e não estudadas por eles. Claro que não vamos generalizar aqui. Mas é necessário que estudemos, é necessário analisarmos, investigarmos as obras da codificação. Quanto mais estudarmos o Espiritismo, mais solidificaremos a nossa fé e, consequentemente, nos sentiremos muito mais responsáveis. Se devemos socorrer, devemos igualmente esclarecer. Como obreiros do Senhor, procuremos manter a chama da verdade acesa, iluminando aqueles que ainda se encontram na escuridão da ignorância. Cooperemos com todos, incentivemos os companheiros de ideal, procurando compreender as limitações alheias, pois a doutrina nos esclarece que somos todos espíritos em evolução. Cabe a nós trabalhar, lutar pela transformação do nosso planeta, contribuindo para a renovação da psicosfera sombria que ainda envolve a Terra. É imperioso, nesse momento difícil que estamos vivendo,
acender a luz da esperança, pois é através dela que podemos transmitir coragem, ânimo, despertando a fé, a certeza de que tudo vai ficar melhor. Trabalhemos para construir um futuro melhor nesse mundo novo que se avizinha. Confiemos em Deus e em suas leis imutáveis. Sigamos o Mestre Jesus, orando, vigiando, trabalhando na construção da melhoria do mundo de amanhã. Nos convida o Mestre Jesus. Vem hoje trabalhar na minha vinha, propondo o dever do serviço ao próximo e à autoiluminação. Digno é o trabalhador do seu salário, estabeleceu Jesus. Mas na sua obra, o salário será sempre a caridade para conosco e para com o nosso próximo. Trabalhemos, meus amigos, para sermos obreiros dignos do Mestre Jesus. Recordemos Bezerra de Menezes. Solidários, seremos união. Separados uns dos outros, seremos apenas pontos de vistas. Juntos, alcançaremos a realização dos nossos propósitos. Parabéns a todos nós que fazemos parte dessa casa espírita, do Centro Espírita Caminho da Luz, por mais essa etapa vencida. E que Deus abençoe os nossos bons propósitos. Muito obrigada pela atenção. Paz e bem a todos nós.